Aê, artistas! Sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um Artística Podcast. Eu sou Joel Pereira. Eu sou Evandro Lucas. E estamos começando mais um episódio. Hoje vamos falar um pouco sobre um tema interessante, que é sobre o que é melhor, trabalhar de forma tradicional ou digital, nessa era digital de hoje, né? Então a gente vai abordar um pouquinho sobre isso, mas antes a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os nossos patrocinadores, né? É isso aí, Joel. Beleza. Vamos começar pela Casa do Colegial, né? Vamos. Casa do Colegial. Casa do Colegial eu sempre tenho falado aqui, já me acompanha há bastante tempo lá na Artística, né? Dá um suporte muito grande aos alunos, quando eu passo a lista de material para desenho, para pintura. Os alunos vão lá, tem um atendimento de primeira, né? Onde as funcionárias lá são bem treinadas assim para informar realmente sobre o material, né? O material que é usado no desenho, a linha artística lá. Lembrando que lá não vende só a parte de artes, né? Tudo, né? Tudo, a parte de papelaria, de escritório, né? Então o que eu acho interessante, Evandro, é que tem uma variedade muito grande, certo? Então, você, se quiser comprar toda a linha de material artístico, lápis para desenho, pincéis, né? Papéis importados para desenho, né? Vai encontrar da melhor qualidade, sabe? Lá falar com a doutora Valéria, mandar um abraço para ela, né? Um abraço, doutora Valéria. Artísticos, material escolar, material para escritório, tudo. E nas duas unidades, né? Melhor atendimento, as duas unidades, Praça da Bandeira. Praça da Bandeira e Avenida Canal. As atendentes, né? E dá uma olhada nas redes sociais, né? Muito bem preparados, organizados e totalmente capacitados para fazer o melhor atendimento. Dá uma olhada nas redes sociais lá, os produtos que tem, dá uma conferida lá na loja, muito bom. Então, muito legal. Casa do Colegial. Já tem acompanhado há um bom tempo, né, Evandro? Que bom. Casa do Colegial. E o nosso próximo patrocinador é a Test Training Center. Ó, eita, gostei, foi bonito. Então você é mais especialista para falar sobre isso. A Test Training Center é a melhor empresa do estado da Paraíba sobre treinamentos e capacitações na área de segurança do trabalho, capacitações e treinamentos para bombeiros civis e, enfim, você que tem sua empresa, sua fábrica, sua indústria, seu comércio, seu hospital, que está precisando de um técnico de segurança do trabalho, está precisando de consultoria, está precisando de treinamento, está precisando de capacitações, está precisando de documentação, está precisando regularizar a sua empresa, está precisando aí atualizar com o E-Social, é só falar com a Test Training Center. Ligar para o 983 DDD 98806-5331 ou seguir lá nas nossas redes sociais, no Instagram, @assistência_ateste. Show de bola. Muito bom. É isso aí. E vamos começar nosso bate-papo de hoje, né? Vamos começar. É interessante esse tema sobre o que é melhor, tradicional ou digital. O mundo, né, tá todo digital, né? Tudo online, tudo modernizado, né? Tem gente hoje, né, Evandro, que não sabe mexer no computador ainda. E existe isso, né? Tem gente que não sabe nem o que é um computador. Tem gente que não sabe. E é interessante isso porque tem gente que, assim, não, eu quero me manter no tradicional. Eu não quero essa coisa digital, que isso vai acabar com o tradicional. Isso aconteceu comigo também. Aí o que a gente vai conversar aqui não é dizer deixe isso ou faça aquilo. Não, isso aí é uma escolha pessoal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma coisa depende da outra ou não? Depende, totalmente. Sério? E sempre eu acho que vai haver trabalho para as duas áreas, entendeu? Eu acredito que isso é igual o livro impresso e o livro digital. Isso. Tem pessoas que nunca vão acostumar com o e-book. Isso. A pessoa quer o livro físico ali na mão. Anotação, pegar o livro. Pensamento, o horário que você está ali com aquilo na mão é gostoso, né? É diferente. É diferente. Né? Então não tem como comparar. Mas nós vamos falar de um assunto, não é do prazer somente. Porque você trabalhar, eu vi uma reportagem recente de um Danilo Gentili lá que estava falando, dizendo assim, não é recente, é uma reportagem antiga,
mas eu vi recentemente ele dizendo: eu trabalho com o que eu gosto, eu tenho prazer, eu não trabalho, eu me divirto. Então é mais ou menos isso. E se você gosta do tradicional, que você consiga ganhar dinheiro com ele, né? A questão é essa, a gente vai falar sobre isso. Não é isso? Se você trabalha com tradicional e gosta e é perito nisso, então veja formas de ganhar dinheiro com isso, né? De saber vender, principalmente hoje no mundo online, né? Eu costumo usar muito uma palavra, e eu era destacado, engraçado, que algumas pessoas diziam que quando eu vi uma palavra diferencial, lembravam de mim. Diferencial. Por quê? Hoje é diferentizado. Diferentizado. Mas assim, diferencial lembrava de mim por quê? Porque eu acho que todo mundo tem que aprender a fazer o seu diferencial. Não adianta você ser o mesmo. Sim, porque para fazer a mesma coisa tá cheio de gente, Joel. Galera que tá escutando, se torna descartável, me desculpem, mas eu vou ter que desabafar. Desabafa, vale. Posso desabafar? Vou desabafar que eu tô sofrendo. Por que eu tô sofrendo? Ninguém solta isso, consegue criar mais nada. É só imitando, Joel. Você olha o né? As TikTok, Kawaii, vamos patrocinar nós, né? Esses Deus, né? Cara, todo mundo repete a mesma coisa. A gente vê isso nas músicas também, né? Os sucessos estão aí, né? Estão muito pegando carona em cima dos singles antigos. Não, e essa música aqui, não era nem parecido, né? Todo mundo tem que fazer a mesmice. Ninguém tem mais criatividade, não. Exatamente. Acabou-se. Aí eu falando sobre essa questão do tradicional e do digital, como você perguntou, um depende do outro? Depende. Mesmo que você passe a usar mais o digital, mas o tradicional foi fundamental ou é fundamental. Vou dizer uma coisa. Antigamente tinha curso de quê? De datilografia. Eu pensei a mesma coisa. Depois a digitação. Então, muita gente que fez datilografia... Eu fiz. Pronto. Se tornou um ótimo digitador. Sou de 1977. Eu fiz, mas assim, quando eu fiz datilografia, eu já estava no final, porque naquela época estava inventando... Olha só! Naquela época estava surgindo a máquina, tinha surgido... A máquina de datilografia elétrica. Eita, João. Eu lembro. Internacional, tu lembra disso? Lembro. Eu datilografei várias vezes naquela ali. Era assim, né? A manual. Teco. Tec. Hoje era mais leve, né? E a outra. Já foi uma revolução muito grande, né? Aí entrou o quê? Entrou computador. Teclado, né? Digitação. Mas tinha, naquela nossa época, tinha aula de digitação. Tinha. Eu ministrei aula de digitação, Eu mesmo aprendi, eu queria ter feito digitação para aprender, né? Tu quiser dar aula, quer cobrar? Eu cobro. A gente faz isso. Então o que eu tô querendo falar, que a gente tá querendo falar é isso, que quer seja um trabalho tradicional ou digital, uma coisa depende da outra. Por exemplo, eu sempre estudei desenho e pintura tradicional. E quando eu comecei a fazer cenários, né, para desenho animado, para filmes, para storyboards e outras coisas, então eu fazia tudo manual. Depois, quando eu passei a fazer isso de forma digital, no começo foi uma relutância, porque eu achava que o digital iria tomar conta do tradicional. Eu tinha medo, eu relutava contra. Assim como tem vários artistas hoje que têm medo. Alguns artistas que trabalham tradicionalmente, em tela, ou em aquarela, né? Ou em grafite, ou de outra forma. Mas tem medo, acha que o digital vai tomar conta do tradicional. E na verdade só veio auxiliar. Entendeu? Exatamente. O que as pessoas têm que entender é que isso é um somatório, e é um somatório perfeito, né? Você imaginava antes de estar como está hoje? Não imaginei. Então hoje muitos trabalhos que eu pego, além dos tradicionais, mas eu pego muito trabalho digital, né? Fazer mascotes, caricaturas, ilustrações, e isso eu nem vejo o cliente.
Nem sei como é a cara dele muitas vezes. Na verdade, você até falou nos anteriores por aí. Pronto. Eu quero perguntar assim, você conseguia diferenciar, tu conseguia antes imaginar. Eu tô perguntando a você porque você é um cara que foi muito tradicional. Ainda é fácil. Não, aliás, você dá aula para os caras que vão querer trabalhar em área digital. Eu digo porque eu conheço alunos seus que trabalham com área digitais, eu conheço alunos seus que trabalham com tatuagem, eu conheço alunos seus que trabalham com lance artístico da pintura em tela. Então assim, o que eu estou dizendo é, você imaginava que isso tomou uma proporção tão grande? Não imaginava. Mas assim, a pessoa que me indicou, eu já falei em outros podcasts, foi o Silvio Toledo, né? Ele, quando me apresentou o digital, aí ele apresentou justamente como é lá fora, né? E foi muito bom, porque apresentou artistas que eu disse, rapaz, graças a Deus eu conheci o trabalho desses artistas para me inspirar. E teve até uma vez, eu estava vendo um comercial de um cara falando sobre aquelas mesas digitalizadoras, né? Paint Play. Mas era mesa digital. O cara era diretor de arte da Disney. Somente? Não, da Pixar. Da Pixar. Somente, né? Aí o cara disse mesmo assim para o chefe dele, será que não seria bom a gente começar a fazer pinturas digitais aqui? Aí o dono disse, não, isso começou agora, mas só vai vingar daqui uns 6 anos, mais ou menos, daqui uns 5, 6 anos, aí o pessoal está trabalhando com digital. Aí fim da conversa. 6 meses depois estava todo mundo trabalhando com digital, porque uma coisa que você faz em 1 hora, dá para fazer em meia hora no digital, tá entendendo? Então, assim, é muito tempo que você economiza. Inclusive aquela apresentação da Pix, né, para entrar, é totalmente digital, né? Tem muita coisa hoje. Mas assim, ainda existe muito mercado para a área tradicional, convencional. Vou falar aqui sobre algumas áreas que você que trabalha tradicionalmente... O café ficou bom? Ótimo, né, cara? Tá muito bom. Você que trabalha tradicionalmente, eu também trabalho tradicionalmente, pode investir, né? Por exemplo... Quem trabalha tradicionalmente pode trabalhar, Evandro, fazendo desenhos em grafite. Então, desenho em grafite é muito amplo, né? Porque a pessoa, às vezes mesmo assim, eu quero ser um desenhista. Sim, mas você quer ser desenhista de quê, meu? É muito amplo isso. É muito vago você dizer assim, eu sou um desenhista. Sim, mas especifique, você quer trabalhar em que área no desenho? Quer se aprofunde nessa área. Você quer ser um desenhista que retratista, fazer retratos? Então se aprofunde nisso, né? Na parte realista ou hiperrealista, pegue técnicas. E outra coisa, saiba como você divulgar esse seu trabalho. Em que plataforma você pode divulgar? Eu tenho uns amigos meus que eles trabalham só com isso, só pegando encomenda de retratos. Tá entendendo? Então coloca em várias plataformas e sai divulgando o trabalho e o pessoal fica... Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Não, mas aí já vai entrar na área digital. Mas mesmo assim eu vou fazer enquanto eu tô lembrado. Sim. Quando eu trabalhava com essa área, naquela época, eu fazia muita restauração de foto. Não era bom. Você, quando começou a pegar, você tinha toda aquela coisa que você já foi dando show. Me diga uma coisa, ainda existe mercado para isso? Rapaz, eu não sei, eu tô por fora. Já faz tempo que eu não peguei mais. Mas assim, já por exemplo, não, mas é uma ideia legal. Não é? É uma ideia legal. Porque, por exemplo, eu só acho que às vezes não vale a pena, porque é um trabalho imenso que você faz e as pessoas, é só uma restauração. Mas tem que saber que tem que cobrar o preço justo. Mas às vezes é um trabalho imenso que talvez não vale a pena, tá entendendo? O tempo que você gasta. Até porque eu já vi também, aí eu vou também fazer outra ressalva, que eu já vi também que você restaurou fotos manualmente, não foi? Eu lembro que teve uma foto que a gente foi até fazer uma entrega, eu fui com você. Uma foto que você restaurou manualmente. Isso. Conseguiu dar vivacidade à foto.
E a pessoa ficou, até se emocionou na hora que recebeu, não foi isso? Isso. E foi grafite, trabalho grafite. Foi. Então tem isso, né? Então, ó, grafite, você pode trabalhar fazendo retrato, você pode trabalhar fazendo caricaturas, você pode trabalhar fazendo desenhos para estúdios de tatuagem, criar desenhos para vender para os estúdios de tatuagem, entendeu? Interessante. Você pode fazer desenhos tradicionais, que eu já falei aqui, mas você pode fazer desenhos que eu faço, tamanho A3 de commissions, vender em leilão, que é muito bom. Aí você pode fazer, por exemplo, essas pin-ups, né, de heroínas, de heróis da Marvel, da DC, esses heróis de quadrinhos, fazer e vender em leilões. Existem alguns leilões que você coloca lá, né, você coloca lá seus desenhos e depois passa 7 dias lá mais ou menos no leilão e os gringos dão um lance. Então o seu desenho, em vez de ficar engavetado, você pode estar vendendo seus trabalhos. Então tem isso aí. 16 minutos. Não, isso aí eu sei, não preocupe não. Aí tem essa parte aí, né, de desenho leilão. Tem também a pintura em tela. Inclusive essa semana eu peguei algumas encomendas, estou com outra em casa. Você pode pegar muito corrido, né? Encomenda retratos de pessoas, pintura de paisagem, pintura de... Então tem vários temas que você pode... E é um trabalho bom. O pessoal ainda valoriza muito hoje esse trabalho tradicional. Um quadro em casa faz muita diferença, né? Faz. Um ambiente. Teve uma época que... eu não estou criticando a área, os artistas, mas teve uma época em que estavam muito ditando sobre as pinturas em tela, que as pinturas só poderiam ser de formas abstratas, né, por causa da arquitetura que estava tomando conta. Mas as pessoas sempre gostaram e sempre gostam ainda de paisagens, de retratos realistas. Então sempre vai ter isso, entendeu? É a parte artística, cara, você toca. Eu fico muito chateado quando as pessoas querem impor, né? Exato. Querem impor uma moda, né? Beleza, abstrato. Beleza. Tem gosto pra tudo. Ótimo. Claro. Não estou dizendo a você que eu não aprecio, eu aprecio. E tem os abstratos, mas você tem que saber o que fazer também, né? Abstrato, né? Assim, né? Nem o cara sabe o que fez. Ele lança uma ideia, ele devia estar com algum problema no momento que ele fez aquilo ali achando que é uma arte, mas já que é reconhecido como arte, beleza, vamos respeitar o trabalho do cidadão. O que eu estou dizendo quem conhece um trabalho de artistas, que você sabe o nome muito melhor do que eu, mas vou falar de você porque eu conheço você, como eu já vi painéis que você faz, já vi paisagens que você desenvolveu, cara, gosta disso, pelo amor de Deus. Essa parte de pintura em tela, tanto pintura em tela como aquarela, são trabalhos belíssimos que dá para você fazer um negócio. Tá entendendo? Dá para fazer um negócio mesmo assim, ó. Pergunte quantas lojas existem de artesanatos só aqui na cidade para você distribuir. Você pode fazer um ateliê online e botar suas peças lá para vender. Tem muito. Não, mas é isso, a ideia é essa. Seja bom e faça. É essa aí. Rapaz, tu me lembrou um último trabalho. Não sei, né? Mas um dos outros trabalhos que eu vi que foi um casal. Que perfeição de tela. Fica muito bonito. Que perfeição. Então é uma coisa que ainda é muito comercial, sabe? E assim, ainda é valorizado. Se você procurar os clientes certos, eles pagam bem. Então vale muito a pena, entendeu? Quem quiser trabalhar com isso. Eu tenho alguns alunos que estão lá fazendo cursos de desenho de forma correta para começarem na área da tatuagem, que é outro ramo que é muito bom, que está crescendo muito, tem muitos estudos de tatuagens aí. Então, assim, é uma área que você pode trabalhar da forma convencional, né, tradicional, usando o desenho de forma tradicional. O cara que é tatuador, já, vamos lá. Obrigatoriamente ele tem que saber desenho, não é isso? Cara, é o seguinte, o que se tem mostrado é que
A maioria dos caras que começaram, principalmente lá fora e no sudeste do país, as pessoas começam primeiro com um curso de desenho e pintura para saber o que está fazendo, para depois começar a tatuar. Alguns aqui começaram primeiro na tatuagem, fazendo decalques e cobrindo, mas depois eles viram que há necessidade de estudar desenho, porque você tem que saber dominar o que está por baixo do desenho. Até porque hoje existe... Uma coisa depende da outra. Até hoje existe uma questão da tatuagem 3D, né? Tem essas questões de jogo de luz e sombra. Tem umas tatuagens que são, embora seja único, de uma cor só, elas têm um sombreamento, né? Que dá uma perspectiva, alguma coisa do tipo. E para você fazer aquilo, eu acredito que você tem que ter noção do desenho. Tem que ter noção do desenho. Eu acho que é fundamental, sabe? Eu acho que é fundamental. Claro que isso aí vai de pessoa para pessoa, mas eu acredito nisso. Acredito nisso. Eu tenho alguns alunos que estão estudando justamente desenho, justamente para se aprofundar na parte de tatuagem, né? Eu posso lá até dizer, acho que 90 a 98% de certeza que a pessoa e os grandes tatuadores, eles são peritos em desenho. São peritos em desenho. Teve até alguns alunos meus que mostraram: "Não, Joel, olha esse artista aqui, esse cara aqui é um monstro, esse cara aqui pinta em tudo." Aí mostra lá, o cara pinta em tela, faz desenho em grafite, então assim, ou seja, quando o cara domina o desenho, aí tem até algumas pessoas que chegam pra mim, muitos, né? "Cara, porque tu nunca pensou em tatuar?" Não, eu digo: "Não, cara, porque é o seguinte, eu acho bonito quem faz, acho muito bonita a tatuagem em si, mas é uma coisa que você tem que se identificar, não é só o dinheiro." Então eu acho que primeiro vem você se identificar com uma coisa. Isso é uma dica perfeita, né? Se identificar com uma coisa, com aquilo ali, não trabalhar simplesmente pelo dinheiro, porque o dinheiro vai vir depois. O dinheiro vem. Quando você faz um trabalho bem feito, e de coração e de bom gosto, o resultado vem. Ele pode até demorar um pouquinho, ou pode ser mais rápido também, depende, mas ele vem. Tá entendendo? Depende de vários fatores. Agora também é o seguinte: quando o cara também vai só pelo dinheiro, ele pode até ganhar no começo, mas depois ele se quebra. Às vezes ganha esse dinheiro, mas esquece da qualidade. Né? Exatamente. Então, essa é outra área que você pode ganhar, né? E eu falei também sobre a aquarela, né? A aquarela é uma coisa muito linda, que é muito comercializada. Explica aí o que é aquarela, que pra mim a aquarela é aquela música: "Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo", né? Pra mim a aquarela é só aquilo. Então assim, explica aí o pessoal, né? Eu quando via, cara, aquele comercial da Faber-Castell, aí, né? Eu guri. Vai voando. Eu só lembro daquilo, não vou mentir. Demais. Mas a aquarela ou então daquelas tintinhas pequenininhas de aquarela, né? Mas a aquarela é basicamente isso: a pintura à base de água, né? Que ela é muito líquida, né? Que você tem que usar um papel especial, né? Que é um papel bem grosso, um papel 300 gramas ou uma gramatura maior, que o estilo dela são manchas aguadas, né? Então é bom a pessoa que não, para ter uma ideia, assim como a gente está só falando, dá uma olhada. Só abrindo um parênteses, pessoal, para quem não conhece da área, questão de papel, que o Joel falou aí, papel 300 gramas. Papel 300 gramas é um papel meio grosso. Vou dizer para vocês aí, vocês que todo mundo já recebeu um cartão de visita. Então é aquele papel durinho do cartão de visita, certo? Então assim, só para vocês entenderem, quanto menor a gramatura, mais fino o papel, não é isso? Isso. E quanto maior a gramatura, mais grosso o papel, só para vocês terem ideia. Isso, e esse papel para aquarela, ele tem, além de ser grosso, ele tem uma textura. Ele é bem... tem umas linhas, né? Tem umas malhas traçadas e tal. Então é bem legal. E a tinta é diferente. Absorve isso? Não, ela tem tanto em pastinha como tem ela toda líquida também. Os pincéis são diferentes para aquarela. Então quem quiser dar uma olhada melhor, dá uma pesquisada no Google sobre aquarela. É uma técnica muito bonita. Tem até algumas tatuagens que o pessoal faz hoje que diz estilo aquarela, porque é aquela pintura que você dá a pincelada com a tinta bem aguada, bem molhada, e ela se espalha e a forma que ficar, ficou.
Na minha profissão, eu entendo isso como outra coisa, uma queimadura. Eu já tenho mais de uma queimadura aqui. Mas tudo bem. Mas é muito massa assim, a técnica. Então, assim, dá para fazer vários temas bonitos para vender quadros também, né? Fazer retratos, paisagens. Ela espalha porque absorve o papel, é isso? Não, é porque a tinta ela tem que ser bem aguada mesmo. Não, tem e outra característica da aquarela é que a tinta ela é totalmente transparente. Então a gente vai, diferente da pintura a óleo, o óleo a gente trabalha do escuro para o claro. Sim. E na aquarela a gente trabalha do claro para o escuro. Então tem que ir jogando aos poucos, tal. É bom dar uma olhada para pesquisar, né? Porque vocês que estão escutando aí, quem não conhece, né, é bom dar uma pesquisada. Beleza? Porque eu vou pesquisar, porque eu também não entendi nada. Mas é isso, então tem essa parte aí também, né? Você pode também trabalhar com pintura em tecido. Então tem várias áreas que você pode trabalhar de forma tradicional. A questão é... Sigam lá, aero.pinturas no Instagram. Outra área também é isso aí que eu ia falar. É a parte de aerografia, né? Que é uma pistola fininha, que parece uma pistola de pintar carro, só que é de precisão, menorzinha, né? Usa-se um compressor e a tinta, você usa a tinta que for específica para determinado material. Se vai pintar na parede, usa uma tinta apropriada para parede. Se vai pintar em tecido, uma tinta apropriada para tecido. Se vai pintar capacete, tanque de moto, usa uma tinta e diluentes adequados para esse tipo de material. Então é uma área muito boa também, que quem quer trabalhar de forma tradicional nisso aí, há um mercado enorme, mas como eu disse, tem que estudar antes, tem que se dominar a técnica antes, né? E mais do que nunca saber as plataformas certas, né? Exatamente. Falar nisso, um alô aí para o nosso ouvinte que ele está escutando, ele pediu para dar um alô para ele. É o Rodrigo Cabeleireiro. Perdão, Roberto. Desculpa, Roberto. Não, só é falar de novo, que aí eu corto. Um alô especial aí para Roberto Cabeleireiro, lá na Feira Central. Cara, o cara é um artista. Olha, outro artista. E ele escuta aí o nosso podcast, viu? Massa demais. Então, assim, um alô para você. Vou lá cortar meu cabelo, certo? Vai lá dar um visual, um corte assim, punk. Isso. Então, ó, a gente falou só sobre algumas áreas aqui para quem quer trabalhar na área tradicional. A questão é, como a gente falou no começo, será que a área digital vai acabar com o tradicional? Já faz um certo tempo que o digital está aí, mas esse tipo de trabalho ainda vigora até hoje, tá entendendo? Uhum. Ainda vigora a parte tradicional, né? A questão é, você tem que saber onde vender seu trabalho, onde divulgar. Tem que se qualificar, né? Mais do que nunca, e saber onde divulgar. Há mercado para todo mundo, há espaço para todo mundo, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o digital, né? Que a gente já falou aqui. Vamos lá. É melhor o digital ou o convencional? Você acha melhor o digital ou o convencional? Cara, eu acho melhor tudo. Eu gosto de tudo. Eu mesmo, ó, meu estúdio lá é assim, eu sempre falo pro pessoal. Eu acho massa o estúdio porque o estúdio é aqui. Aqui tem a mesa com computador. Aí tô aqui com a mesa digital, né, fazendo os trabalhos. Ao lado eu já tenho a minha prancheta grande para fazer os desenhos, para fazer algumas pinturas, alguns desenhos maiores, que ela é bem grande. Quando eu giro do outro lado tem uma bancada grande, que aí tem os aerógrafos com as tintas, né, tradicionais, tudo mais. Tem um outro cavalete pequeno para eu pintar, fazer pinturas com aquarela, com tinta acrílica, com guache, né, outro trabalho manual. E quando eu giro para o outro lado, aí tem um cavalete, que aí é onde eu pinto as telas, né? Faço as pinturas em telas, cavalete grande. Então, enfim, eu estou no meio ali onde eu faço o trabalho. Eu costumo fazer assim, Evandro, para não cansar, eu faço, por exemplo, 2, 3 horas num trabalho, aí intervalo com outro, daqui a pouco eu vou fazer outra coisa. Então nunca se torne enfadonho,
não cansa, né? Muito embora, assim, quem gosta de fazer um trabalho... Que dica sensacional, né? Mas assim... Mas cansa. Por mais que você goste... Cansa. Por mais que você goste de fazer um trabalho, quando você executa ele mais de 2, é comprovado cientificamente, inclusive aí entra na minha área, que quando você passa de 50 minutos de repetição de uma coisa que você está fazendo, o ideal é você ter um intervalo pelo menos de 10 minutos. E eu faço faço isso inconscientemente. Eu tô aqui, aí dá uma cansada, o que é que eu faço? Me levanto, vou lá, pego um café, eu me deito um pouco, 10 minutos assim, ó, fico olhando uma coisa e pronto, agora eu volto. Volto inteiro. É muito massa, muito massa. Então, na parte digital, você perguntou, eu gosto mais de digital ou tradicional? Eu gosto de tudo. Mas eu vou dizer uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que é o que eu gosto mais realmente. Eu gosto mais de desenhar, o ato de desenhar. E às vezes, Evandro, não é nem terminar o desenho, é o ato de desenhar. Entendi. É o processo, tá entendendo? Eu tenho até alguns trabalhos meus que estão incompletos. O que eu estou fazendo lá, eu acho mais gostoso. O processo, enquanto eu estou fazendo, tá ficando muito massa. Tá? Quando termina, né? Vamos para outro. Terminei, que droga. Eu não me apego a trabalho. Tá interessante. Mas eu acho que eu gosto mais do desenho porque eu acho que é a parte onde tudo se constrói, tá entendendo? Onde tem a base de tudo, é a construção, é a ideia, tá fluindo ali. Tem desenhos que surgem na hora, porque eu elaboro uma coisa e na hora eu dou um traço assim, eu digo, assim ficou melhor. Tá entendendo como é? O desenho por si, eu acho uma coisa mágica. Por si só, ele vai se formando lá, tá entendendo? Então, na parte digital, cara, também tem umas áreas muito boas, que eu vou falar aqui um pouquinho, né? Ilustração digital, por exemplo. A pessoa, Evandro, pode trabalhar fazendo ilustrações para livros infantis. E basta você ir, por exemplo, vá no shopping, quando tem uma feira de livros. Olha a quantidade de livros infantis que tem lá e a quantidade de ilustrações. Pergunte-se, quem foi que fez aquilo ali? Exatamente. Ilustradores. Exatamente. Então a pessoa tem que saber quem são eles, de onde vieram, o que eles comem. Artística repórter. Então, assim, tem o mercado, entendeu? Existe um mercado muito... E quando você começa a pesquisar, digo, rapaz, esse mercado é enorme, cara. Tanto no Brasil como no exterior. Cara, e quer queira, quer não. Eles pagam muito bem. Aí entra as duas modalidades, né? Entra as duas modalidades. Você tem que saber o tradicional. Tem que saber desenhar. Obviamente você tem que saber desenhar. E obviamente você tem que saber também desenhar digitalmente. Agora eu vou falar uma dica boa também, para a pessoa não se desanimar. Eu preciso ser um super desenhista top para fazer ilustrações para livros infantis? Não necessariamente. Por quê? Porque você vai ver vários estilos de desenhos. Mas pelo menos você tem uma noção básica sobre desenhos. Não, eu sei. Mas veja só. Mas existe esse mercado. Não, claro. Existe um mercado. Ó, você pelo menos tem uma noção básica de anatomia, de expressão, de perspectiva. Você tem que ter uma noção. Você não precisa ser um exímio desenhista hiperrealista para fazer. Tá entendendo? Eu tô entendendo. Mas assim, João, pelo que você está dizendo aí, para você entender de perspectiva, de sombra, tem luz e tal, pelo menos tem que estudar. Claro. O que eu digo é porque nós temos uma geração que talvez não entenda o que se está dizendo, porque, gente, precisa se aprofundar. Precisa se aprofundar. Eu digo porque, assim, eu sou amigo de João há mais de quase 30 anos. Não que eu seja velho. Não somos novos. Não que eu seja velho, mas eu quase o pessoal me conhece como bebê. Bebê Joel? Bebê Joel. Ah, tá. Mas não é o Benjamin Butler, não, né? Eu acho que ele vai ficando mais novo a cada dia. Não, voltando. O pessoal olha pra mim e diz, rapaz, tu não mudou nada. Eu digo, né? Só os cabelos. Só os cabelos que continuam macios e sedosos. Mas voltando, o que eu tô dizendo eu conheço você há quase 30 anos. O que eu tô dizendo não é fácil. Eu passei um tempo muito curto em desenho, muito curto mesmo. Eu tenho noção mais de letrista, essas coisas, mas assim,
Não é fácil. Não. E se você não praticar, se você não estudar, você não desenvolve. E você tem que gostar. Se você gostar, você... E o que eu tô falando é que quando parte pro digital, aí eu vou falar que tem muita... o cara vai procurar um app que venha a facilitar a vida dele. Cara, isso aí eu digo, pronto, aí que eu digo como tá a verdade. Se o cara vai procurar um aplicativo para fazer ilustrações, ele nunca vai ser um ilustrador de livros infantis, ou de desenho animado, ou de quadrinho, ou de mangá, nunca. Ou seja, se você quer ser bom, você tem que estudar. Tem que estudar. Agora, como eu disse, você não precisa ser um exímio ilustrador, beleza, hiperrealista, porque existem... Não, claro, eu entendo. Agora sim, você tem que entender anatomia, expressão, movimento. Você tem que pelo menos saber desenhar um personagemzinho, mesmo que seja um personagem o mais simples possível, mas você tem que pegar aquele personagem e dar vida a ele, desenhar ele em vários ângulos diferentes e não perder as proporções. Entendi. E colocar expressões dele, saber contar uma história com esse personagem. Então, ó, ilustração de livros infantis, o mercado é enorme. E isso, ó, estou falando do digital, mas também tem várias empresas que primam por trabalhos tradicionais. Você fazer desenho em aquarela, ilustrações em aquarela, entendeu? Na Europa, você também falou. Na Europa tem? Tem. Você falou disso? Na Europa e no Brasil também. Tem livros que são ilustrados totalmente com aquarela ou lápis de cor. Agora você tem que fazer, escanear aqueles desenhos, dar um tratamento, colocar letras, fontes, organizar e tal. Então você tem que saber ainda digital, né? Não é só apenas aquarela. Ou, se tiver alguém que faça isso pra você, beleza, não tem problema não. Tá entendendo? Porque o ideal é você ter aqui pra trabalhar, né? Aí pode trabalhar com isso, pode trabalhar, Evandro, como character designer, que é você desenhar, criar personagens para jogos, né, para games. Isso está em crescente, viu? Há um tempo já. Tanto no Brasil, o Brasil é recordista, cara. Tem muitos jogadores aqui no Brasil. O brasileiro é viciado em jogo. E o que está crescendo muito é plataforma para celular, né? Sim, né? Então... é uma demanda muito alta, né? Então, assim, tem muitas empresas do Brasil e de fora trabalhando com ilustrações, tá entendendo? Ó, pra game. Entendi. Então, assim, aí o que é que você tem que fazer para ser um character designer? Além de saber desenhar, você tem que aprender a mexer com algum programa, cara. Não tem como. Se você não estudar digital... Tem que estudar, né, velho? Tem que estudar. Você tem que saber mexer no programa. Verdade. Aí, sei lá, vai lá. Photoshop, Krita, Medbang, aí tem Pentusai, tem Bambu. Assim, tem vários programas que... Bambu não, Bambu é a marca da Wacom. Tem vários programas. Aí você vai ver qual que você se adapta melhor, mas você tem que aprender, mexer nas layers, mexer nos efeitos, estudar pintura, que aí tem que saber a teoria das cores, não é só colorir, né? Então não adianta, velho. Lá no final das contas você vai voltar lá pro fundamento. Porque... Aí, pronto, exatamente. Você vai fazer pintura digital. Mas aí quem estudou a pintura convencional vai se tornar mais fácil, porque ela já sabe da teoria todinha. O que é que ela vai aprender agora? A mexer no programa. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, isso aí é dúvida minha. É que eu gosto muito de quadrinhos, eu gosto dos quadrinhos desse filme, né? De filmes. Sim, eu também. Eu sou louco por quadrinhos. Quadrinho, animação, eu assisto pra ver o design, o visual, eu acho massa demais. E a história em si, né, também. Né? Eu acho engraçado que quando a gente tá vendo um desenho animado, homens com acima de 44 anos de idade, assim, desenho animado, mas a gente tá vendo ali a questão do jogo de luz e sombra, essa coisa legal. Mas assim, né, o que eu quero dizer pra você, assim, a pergunta que eu queria fazer. Aqueles desenhos de Superman, Batman, Batman lá, aquela coisa de... Aquilo vem da origem manual, tradicional? Os desenhos de animação? Sim, muito desenho é feito hoje tradicional, mas assim, embora tenha... Que merda, velho, um negócio na minha garganta. 39. Agora, tem o seguinte, tem muitos desenhos hoje que o pessoal ainda usa a animação tradicional, né, frame a frame. Mas só que hoje, a maioria dos desenhos, principalmente esses que a gente vê nessas plataformas aí, existem alguns programas que o pessoal usa
é chamado de bônus, né? Você faz um desenho, por exemplo, uma pose, aí coloca os bônus, que é tipo um esqueletozinho, para fazer animação no desenho. É como se fosse um desenho 3D, né? Então, você não precisa fazer, por exemplo, como era tradicionalmente antes, 24 poses por Você tem que segundo. fazer todas as poses na Hoje sequência. não, hoje você pode limitar a quantidade de poses e alguns programas agilizam, tá entendendo? Até mexer boca, mexer expressão. Por isso que a gente vê com o movimento fluido, devido à demanda, né? Mas eu ainda gosto do trabalho tradicional. Acho que ainda há magia nas Beleza, animações magia. clássicas. É, Espetáculo, né? eu acho massa demais. Ou seja, resumindo, uma coisa depende da outra, não é isso? E tem muitos estúdios aqui do Brasil ainda que ainda estão fazendo, produzindo, mesmo de forma independente, animações tradicionais, porque ainda fascina o público. Tá entendendo? É muito Eu sou massa. fascinado por isso. Eu também. Não vou mentir. Então, ó, existe isso aí, né? A pessoa trabalhar com games, fazendo character design, fazendo também cenários para desenho animado ou para filmes. Eu Só já aqueles trabalhei. quadrinhos. Só aqueles quadrinhos, né? São cenários lá de fundo, né? Então você tem que saber desenhar. Só o fundo da Só o fundo, os cenários, né? Paisagens, casas, ambientes, então são cenários. O cara trabalha só com cenário para desenho Entendi. animado ou para desenho para mangá ou para cinema, tal. Eu trabalhei um tempo para Silvio Toledo num filme dele. Eu trabalhava como pintura chamada de matte painting, pintura mate. Era assim, ó. O filme era todo feito em 3D, animação. Mas algumas partes lá de trás, de cenário, retoques eram feitos tradicionalmente, pintura digital em cima, né? Você pegava a foto e dava retoques em cima de pintura para ficar bonito e tal, que não ia ser animado. Até algumas partes iam, por exemplo, eu pintei umas nuvens lá no filme que essas nuvens eu tinha que pintar em camadas separadas para ele mover, e essas nuvens eram formas de animais, formas de cavalos, formas de muito bonitas. Então eu tinha que fazer tão bem feita, parecido realmente uma nuvem, mas que tinha que ser a forma de um animal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então o Photoshop é Aquilo é não é aquele... matte painting, Não. O Sim, a tablet tablet. que não... Qual é o nome? Paintplay, como é? pen display. Paintplay. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu já vi você desenhando. Uma vez eu fui tentar mexer naquele negócio que você me deixa. A pen tablet. É Paint Tablet aqui, Paint né? Tablet. Não é Paintplay, né? Pen display é a mesma coisa, só que você, em vez de você olhar para a tela do computador, você desenha direto na tela. Tá. Não, então deixa eu perguntar. A Paint Tablet. Paint Tablet. Que você faz o trabalho digital lá no Isso. seu notebook, no seu desktop e tal. Sim. Beleza. Como é que você consegue a coordenação motor que tu tá olhando pra tela e tá Não, fazendo você negócio? pega, você não está habituado com o mouse, você não fazia as artes com o mouse aqui, é a mesma É, coisa. eu tenho medo de É a mouse. mesma coisa. Você pega, né? E o que é bom da Pen Tablet, que muitas agências hoje, todo mundo Já não- trabalha. Porque a maioria não trabalha. uma das vantagens dela é que você já não sente muito aquela questão de lesão. Do LER, né? O LER. Lesão por esforço repetitivo. Exatamente. Eu Ai, mesmo ai, eu tinha ai, muito isso, que eu passava o dia todo aqui, ó. Aí ficava esse nevo. Meu amigo, eu tinha dia que à noite eu não aguentava. A Pen Tablet já não tem esse problema, porque não cansa. É só aqui, ó, a canetinha. E você pega a habilidade, né? Agora, mesmo assim, ela já tem, parece que é 1.200 níveis de pressão. Ela tem uma sensibilidade. Você risca fraca, o traço vai ficar fraco e fininho. Caramba. Se você riscar mais forte, ela tem a sensibilidade. Ela fica mais escuro, mais forte e mais grossa. Então ela reconhece de verdade. Ela reconhece, não é como o mouse que é duro, né? Então não adianta. Se quiser fazer uma pintura digital com o mouse, você até consegue, mas você tem que ter muita habilidade e vai demorar muito mais tempo. Você é doido, é horrível. Aí, agora imagina. Eu sou do tempo do mouse, desenhar com o mouse é horrível. Eu faço uma caricatura, como eu já disse no outro podcast, eu faço uma caricatura digital dessas tradicionais que a gente vende dentro de 1 hora, dá pra fazer, certo? Mas se eu tivesse com a Pen Display, você desenha direto na tela, eu faria em 30 hora. Porque a diferença é outra, você tá olhando aqui, ó.
dá zoom aqui, gira aqui, é como se estivesse desenhando no papel. Ou seja, quem quiser patrocinar aí, patrocinar, e quiser ganhar aí caricaturas, CV, mascote, estamos abertos. Fazer parcerias aí, ó. Fala com o Joel aí, Pets Play, e ele vai fazer questão de artística patrocinar aí fazer parceria aí, alguns trabalhos, cursos, esse tipo de coisa. Quem quiser fazer um curso de desenho, de pintura, de ilustração e quiser pagar aí com a Paint Play, permuta feita. Não precisa ser a grandona, né? Não, pode ser de 3 polegadas, tá feito a parceria. Então é isso, ó. Aí a pessoa também pode trabalhar como colorista, mano, na parte digital. Tem um amigo meu lá de João Pessoa, Alzi Alves, ele é dono até da Rascunho Studio. É um grande amigo meu, ele tem uma escola de artes lá em João Pessoa e é uma agência também para quadrinistas, entendeu? E ele é colorista. Então o que é um colorista? Um colorista eu ia perguntar agora. Um colorista é o seguinte, Evandro, ó, o desenho em quadrinhos, né? Quem é quadrinista, quem trabalha com arte sequencial, né, que é desenhista de história em quadrinhos, existe uma equipe trabalhando nisso. A gente até vai entrevistar o Ricardo Jaime, ele é quadrinista, né? Em breve a gente estará entrevistando ele. Bem pertinho. E o trabalho de quadrinho para a empresa norte-americana é assim, Evandro. Ó, existe o desenhista, que ele é contratado para fazer o lápis, que é o traço em lápis, em grafite. Então, digamos, ele é contratado para fazer 23 páginas por mês, certo? Então ele tem que fazer uma página por dia a lápis. Só que fora isso tem a arte final, que é aquela parte preta, que é finalizada. Então essa arte final ela pode ser feita tanto manualmente, com caneta e pincel e nanquim, ou pode ser feito digitalmente. O cara é arte finalista digital, então ele pega o desenho do cara, o cara pegou o roteiro da história e vai desenhando. Ele é que é um desenhista, né? Tipo Ivan Reis. Ivan Reis é desenhista. Mike Deodato. Tá aqui nosso amigo Mike Deodato aqui de... Vizinho. Quer dizer, né? Ele é de Campo. Vamos fazer comercial, é de Campo. Não, o próprio Ricardo Jaime, ele é desenhista, né? Então, o Ricardo Jaime ele faz o desenho a lápis e faz a arte final digital já. Mas tem caras que faz assim, é o desenho a lápis, aí outro desenhista vai fazer a arte final, ou tradicional ou digital, né? E tem outro cara que é contratado para fazer a cor, é o colorista. Né? Então ele pega as páginas. Desses seus amigos aí que a esposa parece que trabalha pronto, eu vou falar. Pronto, aí esse Alzi de João Pessoa ele é colorista. Então ele faz só a cor, né? Trabalha para o mercado americano. Sim. Esse casal que a gente espera estar aqui também com a gente, que é daqui de Campinas, é o Kilber e a esposa dele, Chimeres. Que faz trabalho para fora também. Isso, né? Faz trabalho para fora também. Então ele é desenhista, ele faz o desenho, a arte final, e a esposa é colorista, ela faz a cor. Ela pega as páginas e colore no Photoshop. Então veja, você pode trabalhar como... Ou seja, a área é muito rica, né? É muito rica, é muito ampla. A pessoa às vezes diz assim, não, eu não vou fazer um curso desse porque não tem futuro. É igual a minha outra profissão. Cara, não existe. Você tem que se dedicar e se capacitar e dizer assim, eu vou ser um bom profissional. Aí tem a parte... E tem espaço. Né? Tem espaço. Aí tem a parte de caricatura, que você pode fazer tanto tradicional como digital. Tem a parte de mascote empresarial, que aí é mais digital, né? Porque aí a pessoa quer um mascote para representar a sua empresa. Então, assim, a pergunta que foi feita inicial, o que é melhor? Tradicional ou digital? O que é que você acha agora? Eu acho que um depende do outro. Na verdade, assim, existe mercado. Primordial tem que ter tradicional. Para que você tenha um bom digital, você tem que ter um excelente tradicional. Eu acredito, eu acho que é uma base muito boa. Eu vi até alguns ilustradores outro dia, nos podcasts que a gente estuda, que a gente assiste, né, ou escuta, eles falando o seguinte, uma ilustradora disse, olha, eu estou trabalhando como ilustradora, eu me qualifiquei especificamente para ilustradora de game, mas eu me arrependo de não ter estudado tradicional, sabe? Aí então, ó, tá vendo?
de ter estudado mais a parte da anatomia, de luz e sombra, de pintura, óleo, porque é uma base muito grande. Você sofre. É uma base. Você pode aprender? Pode, claro, hoje com as coisas corridas e tal, mas assim, eu acho que tem um peso muito grande. Mas o que eu estou querendo falar, o que a gente está querendo falar aqui, Evandro, é o seguinte, que quer você trabalhe como tradicional ou como digital, tem mercado. Tem mercado para tudo. Dá para ganhar dinheiro. Dá para ganhar dinheiro e ainda vai dar para todo mundo. O grande diferencial é você saber não ser mais um, mas ser diferenciado. Ser diferentizado. Diferentizado, pai, é diferentizado, viu? Ser diferentizado e buscar plataformas específicas, né? Não adianta você, como eu vi um pessoal comentando, né? Tem gente que gosta de pegar os seus trabalhos em qualquer área e jogar nas redes sociais e às vezes assim, o que é que vocês acham desse trabalho? Ele não está ali querendo que a pessoa diga o que é que você acha de verdade. Quer que a pessoa elogie. Quando você diz assim, melhora aí a anatomia, tá errada, viu? O cara não tá falando nada dói, errado. Né? Se dói, né? Sabe o que a pessoa diz? Isso é meu estilo, eu fiz, fica assim mesmo. É igual umas coisas aí que eu vi postadas recentemente, cara. Lindo! É igual aquele menino feio. Menino feio, aquela mulher cheia de maquiagem, tá perfeito. Ai, perfeita! Lindo, mentira! Aí o que acontece, Evandro? Aí quando uma pessoa dessa coloca um trabalho numa plataforma onde quem vai avaliar são donos de empresa, dessas empresas grandes, ou quando você vai levar o portfólio para uma pessoa dessa vez num evento, uma convenção, tipo um CCXP da vida, né? Ou outro evento de quadrinho ou de arte, quando o cara olha, o cara nem sequer quer saber, né? Ou então diz, melhor isso aí, a pessoa já fica com a cara feia. Crítica hoje é um negócio delicado. É delicado. Porque as pessoas não aceitam mais críticas. A gente estava falando sobre isso aqui, né, mano? Exatamente. Porque o brasileiro em si é muito cheio de mimimi. Ele é muito cheio de mimimi. Ele se dói com tudo, né? Se você diz, não é assim, faça assim, você já fica... Gente, a gente tem que ser mais realista, mais positivo. E assim, quando você receber uma crítica, aceite e pare para pensar. Pense no lado, tudo tem seu lado positivo, seu lado negativo. Descarte o lado negativo. Você vai crescer. E construa no lado positivo, acabou. Então é isso, gente. O mercado tá aí. Tradicional ou digital. Agora, qualifique-se. Basta você saber o que vai escolher, né? Se aprofundar, não é isso? Isso, exatamente. Show. Cara, o bate-papo de hoje foi que o tempo passou de gente nem notou. Tinha muita coisa pra conversar. Tem mais coisa, né? Tá bom, né, cara? E você não esqueça aí de curtir, de dar seu like, de ativar o seu sininho, de seguir nossa página, dar sua sugestão, o sorteio. E assim, gente, vai ser semana que vem ou na outra? Daqui a 2 semanas. 2 semanas, não é isso? Isso. 2 semanas. Já tem aí mais de 500 inscritos. Então aí o pessoal fique ligado, não perca, porque é o seguinte, você pode ser um desses aí. 500 daqui a 2 semanas, a gente espera que dobre, mas vamos ver aí onde é que vai estar. Beleza? E outra coisa, né, Evandro? Repassa esse conteúdo para outras pessoas que você acha que realmente vai ajudar, né? Exatamente. Porque o nosso objetivo aqui é esse, é ajudar, informar, né? Exatamente. Não é só falar sobre um teminha, né? A gente tá aqui para construir. Informar. Construir, informar e capacitar as pessoas. E tomar um café. E tomar um bom café. Gente, você não sabe como esse café tá bom. Foi Joel que fez. Beleza? Galera. É isso aí, pessoal. Obrigado. E grande abraço a todos e até o próximo Artística Podcast.